Olá, eu me chamo Alex, tenho 42 anos, mas na época desse relato eu tinha apenas 17 anos. Essa história que eu vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Na época, como eu falei, eu tinha 17 anos e, como todo adolescente, eu gostava de viajar e todos tínhamos vontade de passar um final de semana no balneário do Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Bem, eu costumava ir várias vezes naquele balneário e não costumávamos ficar até tarde, pois os mais velhos contavam a lenda de uma pinguari das matas que aparecia naquela região. Ele matava os pescadores que se aventuravam a pescarem pelas noites em épocas de quaresma. Então, quando íamos com a turma, ficávamos no balneário até às 17 horas e, por fim, voltávamos pela mata quando começava a escurecer. Eu lembro-me que às vezes escutávamos passos, urros e gritos ao longe. Então nos apressávamos e saíamos bem rápidos da mata. E durante o caminho, passávamos pelo sítio de um senhor, o qual existia a lenda que ele se transformava em bicho. E testemunhas relatam que ele ficava invisível para fugir dos inimigos, e alguns já até viram esse senhor em cima da bananeira, bem em cima das folhas. E sempre passávamos em frente a esse sítio. A estradinha era mato em ambos os lados e raramente aparecia alguém. Alguns dos meus amigos, sempre que passava em frente ao sítio desse senhor, logo gritava: "Olha o lobisomem!" E esse senhor ficava muito bravo. Então ele aparecia na porta e xingava todos nós. Então nós corríamos. Bem, uma vez eu fiquei com muita pena dele, pois quando os meninos passaram e jogaram pedra na casa dele, e ele, como já era de idade, ele tentou correr atrás de nós, mas assim que desceu o alpendre, ele pisou em falso no degrau e caiu. E todos os meus amigos caíram na risada. Porém, eu fiquei com muita pena dele. Naquela tarde, entramos na mata, chegamos até o riacho, e lá havia alguns pescadores, mas quando se aproximava das 18 horas, já não ficava ninguém no local. Obviamente, nós também íamos embora, pois antes prevenir do que remediar, pois os pescadores juravam que uma pinguari era real, e de fato, era encontrado até grandes pegadas de um animal desconhecido, que ficavam marcadas no barro daquele riacho. E naquele dia, havíamos pescado muitos peixes. Então, todos nós fomos para as nossas casas, mas aquela cena do senhor caindo ao chão não saiu da minha cabeça. Então, logo pela manhã, eu peguei alguns peixes, dos quais eu havia pescado, e fui até o sítio daquele senhor. E assim que cheguei, eu encontrei ele todo ferido na entrada do sítio, e parecia que alguém o havia espancado. Não era nenhuma surpresa, pois o velho gostava de aprontar. Ele comprava fiado e não pagava, bebia fiado nos bares e dava em cima das mulheres casadas. Também, ele tinha a fama de ser conhecedor de artes ocultas. As pessoas diziam que ele era um ótimo curandeiro, pois sabia o segredo das plantas medicinais, e também ele tinha fama de virar lobisomem. Eu
o peguei pelo braço, levei ele para dentro de sua casa, cuidei dos seus ferimentos e dei água para ele, pois ele parecia muito desidratado. Ele me recomendou algumas plantas para que eu usasse em seus ferimentos e que logo ele estaria bom. Bem, estávamos dialogando e ele logo disse: "Garoto, por que você anda com essa turma de vagabundos? Eu nunca tive amigo por causa de pessoas como vocês que debocham dos outros. Mas não se preocupe, já estou acostumado. As pessoas me julgam, mas não sabem o que eu passo. E na minha idade, eu tenho que usar toda a artimanha para sobreviver. Bem, obrigado pela ajuda. Vá em paz. Um dia, você ainda vai ver esse monstro aqui, que você diz que sou eu, mas vai me agradecer por eu estar por perto, pois agora eu tenho uma dívida com você." Bem, eu voltei para casa e prometi nunca mais atazanar o velho e nem deixarem os meus amigos fazerem o mesmo. Então, passamos mais algumas vezes em frente ao sítio quando íamos pescar, mas ninguém mais zombou dele. Um dos meus amigos era muito cético. Ele não acreditava nessas coisas de mapinguari ou lobisomem. Então, ele sugeriu que depois da pescaria acampássemos ali perto do riacho. É lógico que ninguém topou, pois, como falei, todos tinham medo. Porém, eu mesmo sendo medroso, eu aceitei passar a noite acampando na mata, pois era um sonho que eu sempre tive. Fizemos então os preparativos para a nossa aventura e ficaríamos num lugar que chamam de o Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumam acampar e pescar, mas à noite não fica uma alma viva, pois dizem que à noite o local se torna mal assombrado. Quando passávamos na frente do sítio, eu lembro-me que o velho escutava um modão sertanejo em sua vitrola. Então o velho disse: "Ei, garoto, tome cuidado, não fica nessas matas até tarde não, é perigoso." "Cala a boca, seu velho, o único perigo lá vai ser se você aparecer", disse o meu amigo Pedro, que me acompanhava. Pedro disse para não ligarmos, pois o velho era um pinguço que só vivia caído na porta do bar. O Pedro também disse que o seu pai conta que o velho ficou meio louco por causa de uma decepção amorosa, e ele passou a fazer feitiços de amarração para a moça namorar com ele, mas no fim das contas, ele sofreu as consequências e acabou virando bicho e morando sozinho. Eu não liguei muito para o que o Pedro disse e fomos para o riacho, e de lá acamparíamos no Cruzeiro da Serra. Tudo ocorreu às mil maravilhas durante o dia. Nos divertimos muito no balneário e, ao entardecer, fomos ao tal cruzeiro passar a noite. Éramos somente o Pedro e eu. Levamos apenas uma barraca e 2 colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteira. A vista era muito bonita de lá. O céu estava limpo e a lua clareava bastante. Até então, havia ocorrido tudo bem. Porém, o resto da nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata próximo de onde estávamos, e pareciam urros e gritos. Pensamos em algum animal, mas com a fogueira acesa, ele não se aproximaria.
Tentamos ficar calmos para não chamar a atenção do que quer que fosse que estivesse ali, mas estávamos temerosos, pois nenhum de nós tínhamos trazido nenhuma espécie de arma. E foi quando Pedro deu um grito que eu me levantei assustado. Ele disse ter visto um bicho passando na mata e não tinha mais como manter a calma, pois estávamos realmente apavorados. Para voltar ao vilarejo, onde fica o balneário, teríamos que atravessar a mata. Então resolvemos que só voltaríamos quando amanhecesse. E nesse momento, começamos a ver vultos aparecerem da mata, um depois do outro, até que se formaram uma criatura enorme. Era um ser humanoide muito grande. Ele parecia um homem, que era metade lagarto. A pele era esverdeada, tinha longas garras e andava encurvado. Parecia que eram 2 ou 3. Eles apontavam para nós e cochichava palavras incompreensíveis. E de repente se viraram e voltaram para a mata. Eles eram muito rápidos, se locomoviam com muita facilidade. Resolvemos que faríamos uma tocha e iríamos atrás daquelas coisas para saber o que estava acontecendo. Aquilo foi um erro. Não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Quando entramos na mata, eu comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvia gritos, gemidos e urros. E notamos vultos passando rapidamente por entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas não obtive resposta. E de repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos. Era como se falassem outra língua. Começamos a correr e nos perdemos um do outro. E maior foi a minha surpresa quando um ser de mais ou menos uns 2 metros, ele apareceu em minha frente e logo disse: A criatura parecia vestir algo como uma armadura. Tinha os cabelos trançados e negros e apontou o braço na minha direção. E eu pude ver uma luz de energia se formando de alguma arma que ficava em seu ombro. Daí, eu tive a sensação que o ser atiraria em mim. Porém, nesse instante, eu ouvi um rugido e uma outra criatura saiu da mata. Essa era diferente. Parecia um enorme cão. Os seus pelos eram totalmente brancos. Ele era muito alto. Passava fácil dos 2 metros de altura, e o seu físico era do tipo muito forte. Ele também possuía garras, presas afiadas e uma cabeça de cachorro. Esse ser albino atacou a criatura humanoide, que chamarei aqui de predador, com um forte tapa, o jogando para longe, e assim o ferindo, e um líquido verde escorria dele. E o predador se levantou e deu um grito e foi ficando invisível. A criatura albina cheirava o ar e parecia saber exatamente onde aquela coisa estava. Então eu vi um clarão. Um tiro de energia atingiu o lobisomem albino, arrancando-lhe o braço. Ele ainda conseguia se levantar e muito rapidamente ele transpassou as suas garras por dentro da barriga do predador. Então, o monstro, que até então estava invisível, ele ficou visível. E quando o albino tirou as garras da mão direita,
aquele predador caiu desfalecido. Em seguida, vimos uma rede sendo jogada na direção do albino, como essas redes de pesca, e atingiu ele por completo. A rede foi se encolhendo. O albino gritava de dor, pois a rede logo o trituraria. Mas ele conseguiu cortar a rede com as suas garras de um único braço. Os dois lagartos humanoides começaram a atacar a criatura albina. Eu estava paralisado de medo vendo toda aquela cena. Eu só me lembro do Pedro aparecer e me puxar pelo braço e me arrastar dali. Corremos pela mata por alguns minutos e logo depois escutamos um grito de dor da criatura albina. Eu acredito que aquele foi o seu fim. Conseguimos chegar na vila. Estávamos apavorados. Dormimos na frente da igreja naquela noite e de manhãzinha voltamos para casa. Vocês podem não acreditar, mas existe um filme baseado nessa criatura que vimos. O filme se chama O Predador. E pelo que eu pesquisei, esse filme é baseado em fatos reais e existem arquivos da KGB que relatam 72 raças alienígenas que já pisaram aqui na Terra. E uma dessas raças é esse predador que vem ao nosso planeta caçar seres humanos e animais e outras criaturas fortes. E também no passado, eles eram venerados como deuses. Bem, eu nunca mais vi o velho. Alguns disseram que ele morreu e outros disseram que ele se mudou. Mas eu sei a verdade. Aquele velho era um lobisomem, porém, o lobisomem albino. E a sua missão era proteger as pessoas. Boa noite.